Ilustres amigos do canal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje, nós falaremos sobre três importantes notícias sobre fundos de investimento, em particular fundos de ações e multimercados. Falaremos então sobre os fundos que mais renderam em 2020, essa é a primeira notícia. Falaremos sobre um grande fundo brasileiro que abrirá as portas novamente para captar recursos na próxima semana e que pode ser uma excelente alternativa para você que não quer ficar se preocupando com o dia a dia, mas colocar em uma gestora respeitada, com know-how e que tem conseguido grandes investimentos. E o principal, no final do vídeo eu vou apresentar para você uma ferramenta na qual você mesmo pode comparar os resultados dos fundos de investimento. Uma ferramenta gratuita que você consegue comparar todos os resultados. Então, você gosta desse tipo de conteúdo? Eu já te convido então para inscrever-se aí no canal e já ativar aquele famoso sino de notificação. Vamos juntos? Sem enrolação, vamos começar direto com essa notícia do Infomoney. Os melhores fundos de ações multimercado em janeiro e em 12 meses. Incerteza sobre o impacto da pandemia na recuperação da economia evidencia a importância da diversificação de moedas. Primeira informação para você é isso. Quando você está, então, num fundo multimercado, você está, então, diversificando seus investimentos, que podem ser aí em renda variável e em renda fixa. Você não pode não ter o rendimento extraordinário, por exemplo, do mercado acionário que vem tendo nos últimos anos. Mas, por outro lado, o seu capital vai ficar um pouco mais protegido, porque vai poder estar aplicando em moedas, pode estar aplicando em ações, pode estar aplicando em outros tipos de investimento. E aqui, essa informação. Embora o nicho de distribuição das vacinas tenha sido de grande otimismo entre os investidores, em janeiro de 2021, o receio quanto ao impacto da segunda onda da pandemia na atividade global fez a aversão ao risco voltar a falar mais alto. E aí ele fala então do rendimento do dólar que subiu, mas nós vamos aqui direto então para os fundos que apresentaram então maiores rentabilidades. Os 12 melhores fundos de ações em 12 meses. É muito importante para você que está avaliando entrar num fundo de ação um primeiro aspecto. Grave bem isso, atenção. Você consiga olhar não só o resultado dele de curto prazo, mas que você consiga olhar aí pelo menos, no mínimo, 2 a 3 anos. Essa é a primeira dica que eu quero te dar no vídeo de hoje. E aqui ele traz todos esses fundos que vai ficar na descrição desse vídeo. Eu sempre coloco na descrição a origem das matérias para que você possa procurar, então, esses fundos lá e verificar se no seu banco ou na sua corretora existe a oferta. E também fala aqui sobre os melhores fundos multimercado em 12 meses até janeiro. Veja que nós temos aqui diversos fundos multimercados com a rentabilidade deles. Veja, por exemplo, esse fundo, Versa. Em janeiro, a rentabilidade foi muito ruim, mas veja que em 12 meses, 61%. Em 36 meses, também está entre os primeiros. É muito importante você acompanhar isso. Não vou ler a matéria toda, porque o foco não é essa daqui. Segunda notícia que eu disse para vocês que eu ia falar. Fundo Verde reabre este mês. Veja como investir em cada corretora. Se você não conhece o Fundo Verde, dá uma googada. É o fundo administrado por Luiz Stuhlberg, um dos mais importantes e reconhecidos gestores do mercado brasileiro. A matéria diz, veja quais plataformas vão receber aplicações do Verde Fim. É provável que, dada a popularidade do fundo, a gestora atinja o limite de 4 bilhões em pouco tempo. É importante que você saiba que o Fundo Verde, por ser muito reconhecido, geralmente ele abre para captação e logo em seguida ele já fecha novamente. Porque o volume de recursos é captado muito rapidamente e em pouquíssimo tempo. E a matéria diz, semana que vem terá dias de correria no mercado de investimento. O Fundo Multimercado Verde, uma estratégia com patrimônio multibilionário, administrado pelo lendário gestor Luiz Stuhlberg, vai abrir para novas captações. Este é um evento raro. Meus amigos, volto a enfatizar, é raro. Eles não costumam abrir nem mensalmente. Às vezes abre anualmente, às vezes demora até mais tempo. Este é um evento raro, já que o fundo passa boa parte do tempo fechado. E a última janela foi em 2018. Então tá aí para você, ocasião em que ficou apenas 2 dias aberto. Segundo o Valor Apurou, o objetivo é captar 4 bilhões. Em 2020, o Fundo Verde rendeu 3,94%, acima do CDI, que foi 2,77%. Mas no acumulado, desde a sua criação em janeiro de 97, soma astronômicos 18 mil%. Eu vou repetir para você, 18 mil%.
cobra taxa de administração de 1,5% e taxa de performance de 20%. Segundo alerta para você nesse vídeo de hoje, além de olhar o histórico dos fundos de investimento, que eu vou mostrar para você como você faz, atente-se para esse segundo ponto. Fundos multimercado, você tem que olhar qual é a taxa de administração e também a taxa de performance. Eu vou entrar aqui num resumo que eu trago para você entenda um pouco mais sobre fundo multimercado. As características dele, geralmente você pode aplicar a partir de R$1.000. Não tem tanta restrição com relação a esse tipo de investimento. Eles estão sujeitos ao famoso Come Cotas. O que é o Come Cotas? É a antecipação de imposto de renda de 15%, exceto se o fundo tiver 67% em ações. E aí seria um fundo de ação, não um fundo multimercado. Geralmente eles vêm acompanhados da sigla FIM, Fundo de Investimento Multimercado, mas é só geralmente. E aqui tem as taxas nas quais eu estava falando sobre o vídeo. Taxa de administração. O que é a taxa de administração para você que não conhece? É a taxa que remunera a equipe de trabalho. Quanto menor essa taxa, melhor. Veja que o fundo verde está remunerando em 1,5%, abaixo do que é o padrão. Pode ter uma taxa de administração básica e uma taxa máxima, mas gira em torno de 2%. Performance. Bônus de remuneração pago à equipe de trabalho quando supera o benchmark. Todo fundo multimercado tem um benchmark. Esse fundo, então, já está superando o benchmark, o fundo verde. Veja os valores que tem lá. É em torno de 20%. Geralmente cobrado pelo valor proporcional a cada semestre. Então eu vou voltar aqui para o fundo verde, veja que a taxa de performance dele é 20% sobre o que exceder o CDI. E o resgate é em 60 dias, significa você pede hoje, daqui a 60 dias vai cair na sua conta. É um prazo para que o gestor consiga fazer direito à administração dos recursos das pessoas que permanecem no fundo. Então grava, primeira dica, olhe sempre o histórico por um longo prazo. Segunda dica, observe taxa de administração e taxa de performance. Mas onde é que você olha isso? Vou te apresentar agora a ferramenta que você vai poder verificar. Mas quero te convidar, se você está gostando desse vídeo e não sabia nada sobre fundo multimercado, fundo de ações, clica aí, dá aquele super like aí para já ir ajudando o canal. E escreve aí no seu comentário, você está em algum fundo multimercado? Ou pretende entrar em algum fundo multimercado? Eu quero te dizer que eu não estou te indicando o fundo verde, mas te apresentando que ele é uma excelente referência. E agora eu trago para você aqui a comparação, o site na qual você vai poder fazer a comparação. Relembrando, novamente está na descrição do vídeo, verius.com.br. Eu tenho quase absoluta certeza que você não ouviu falar no Verius. O Verius, o que é? O Verius se classifica, então, como uma plataforma de comparação de fundos. Por aqui, você sabendo o nome do fundo, o nome completo, ou o CNPJ, você pode fazer toda a comparação. Então, eu trago aqui os fundos que foram apresentados nessa matéria do Infomoney. Você pode também colocar por fundos de ações. Eu trouxe alguns fundos que eles colocaram aqui multimercado e fazendo, então, a comparação. Já descei o gráfico. Como que você coloca? Você digita aqui o CNPJ ou o nome do fundo. Veja que aqui eu já trouxe BB Multimercado, o Itaú Personalité, o Santander e o Pinco, que são os principais fundos comentados. E ele já traz aqui, graficamente, o resultado deles no ano de 2020, que já vem como padrão. Mas eu vou mostrar para você como que você pode colocar e alterar essas variáveis. Vejam que nessa classificação, a partir de 2020, o que está melhor na realidade é o Santander Global Equities Dollar. Por quê? Nesse caso aqui, é um fundo vinculado ao dólar, muito mais vinculado. Então veja que ele teve uma queda, uma volatilidade grande, mas ele já está aqui, ó, já subiu 63%. Comparativamente aos demais, um subiu 50%, que foi do Banco do Brasil, o Pinco 38% e o Itaú 36%. E o CDI? Veja que o CDI não subiu praticamente nada. Então é uma excelente referência. Mas como eu disse para vocês, é importante vocês abrirem um pouco o leque. Veja que aqui eu estou comparando de 2019 até 2020. Pelo menos 2 anos, para que você consiga olhar se o fundo realmente é uma boa referência. Mas se você quiser, você pode abrir um pouco mais esse tempo para que você tenha um pouco mais de segurança. E eu sugiro sempre você olhar um pouco um prazo maior. Veja que esses fundos existem desde 2017. É uma boa referência. Veja que esses fundos vêm apresentando uma boa rentabilidade também. É uma segunda boa referência. Estão se provando aí no tempo, desde 30/12/2016. Além disso, você pode utilizar outras informações que ele traz aqui. Clicando nessa aba que eu cliquei, você pode verificar o relacionamento com relação ao CDI e com relação a Ibovespa. Além disso, você pode verificar também a volatilidade desses fundos. Veja que tem fundos aqui que têm variado bastante em relação ao Ibovespa.
Aliás, perdão, aqui não é o fundo, aqui é o próprio Ibovespa. E aqui nós temos a correlação. É muito importante você entender a correlação deles com o Ibovespa. Então, veja, o multimercado LP, que é o fundo de cor azul clara do Banco do Brasil, ele tem uma rentabilidade menos 0,45. Veja que outros têm uma correlação menor. Isso significa o relacionamento dele com o Ibovespa. Quando é menos, nós estamos falando de uma correlação negativa. E o principal que você pode colocar aqui, por exemplo, BB Multimercado. Se você quiser mais informações, você vai clicar nesse íconezinho aqui ao lado e você vai poder verificar informações mais detalhadas, como, por exemplo, o CNPJ dele, que é uma fonte mais confiável de pesquisa. Qual é a classe dele? Desde quando ele existe? Atenção para vocês a essa informação, a existência dele. E aí você tem uma série de informações que podem te auxiliar no investimento, inclusive a rentabilidade dele. E aqui você tem graficamente inúmeras informações que podem ser interessantes para você, inclusive rentabilidade absoluta desde a criação dele e a rentabilidade relativa, ou seja, o relacionamento dele com o Ibovespa e, se você preferir, com relação ao CDI, que é o benchmark. E aí, gostou desse vídeo? Você já conhecia o Verius? Eu acho que é uma excelente oportunidade, uma excelente ferramenta para que você utilize. Fique de olho, o Fundo Verde está reabrindo. Fique de olho nos melhores fundos de investimento. E se você não tem tempo, não quer ficar acompanhando, mas ao mesmo tempo quer sair da renda fixa e diversificar o seu portfólio, está aí uma grande oportunidade. Se você gostou do vídeo, ajude o canal, dê aquele super like, compartilhe com outras pessoas. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você diversifique os seus investimentos, aproveitando o seu tempo com a sua família. E que você aproveite muito o seu final de semana. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.